Vamos cantar juntos. Parece. 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 Aleluia. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada igreja. Bom demais podermos estar juntos, né, como igreja do Senhor, nessa manhã gloriosa, após uma noite que caiu uma chuvinha. Deus tem mandado chuva sobre a nossa cidade, né? E isso tem trago vida, né, vida à terra, porque sabemos que a vida da terra está também nessa água maravilhosa que Deus dá, para que venha justamente a semente produzir, né? E a chuva que eu e você precisamos nessa manhã é a chuva do Espírito Santo, para que venhamos a produzir, né? Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, a honra, a glória, o louvor e a adoração pertence ao Senhor. Muito obrigado pelo dom da vida, pelo fôlego de vida. Senhor Jesus, traga, Senhor, à nossa mente, ao nosso coração, a Tua palavra e a Tua revelação pelo Teu Espírito, e que possamos, Pai, viver dia após dia na plenitude da graça e da salvação do Teu Filho Jesus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Temos aí o nosso PicPay, né? Temos aí também o nosso endereço no YouTube, para que você possa compartilhar esse link com outras pessoas, compartilhar desse pão, fazer o seu dízimo, a sua oferta. Tem aí embaixo no rodapé os dados da nossa conta. Se você não tem familiaridade nem particularidade de usar esse sistema, aprenda, porque é bom, é esse tempo. Esse é o tempo para a gente aprender, né? Tudo que está no tempo muda. Mas tudo bem, se você não quer fazer assim, tem também a forma tradicional, que é feito pelo envelope, né? Você vem à secretaria e coloca, está aberto durante a semana de 8 às 17 horas, né? Vamos estar entoando cânticos ao Senhor e logo na sequência estamos de volta trazendo a mensagem do Senhor. O que a Bíblia diz sobre a verdade.
sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Se Ele tem, Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Senhor, a todos os irmãos, eu sou o Johnny. Eu sou a Suzy. Eu sou a Ana e essa aqui é a Ellen. Estamos aqui para falar um pouquinho da nossa rotina nessa quarentena. A nossa rotina de trabalho ela não mudou, continua sendo a mesma. Estamos trabalhando e tomando as devidas precauções. Estamos aqui acompanhando os cultos online. Estamos com muita saudade de todos os irmãos. A paz do Senhor a todos. Tchau. Tchau. Aleluia. Deus tem sempre o melhor para nós. Sempre, 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 sempre.
Ele tem todas as coisas boas para nós. Se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra, é o que diz a palavra do nosso Deus. Ele tem coisas boas para mim e para você na terra. E tem coisas maravilhosas também na eternidade. Deus tem sempre o melhor para nós, para mim e para você. Estamos falando nesse tempo, nas nossas EBDs, sobre o que a Bíblia diz. Já falamos de alguns temas, né? Deixa eu tomar um golinho de café aqui, peraí. Já falamos de alguns temas anteriores, o que a Bíblia diz sobre a inveja, o orgulho, sexo. Isso já está disponível, esse material está disponível aí na nossa plataforma digital, aí no YouTube, né, no nosso canal. Fique à vontade para ir lá, dar uma conferida, né, dar uma olhada. Mas hoje nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre a verdade. Então pegue caneta, pegue papel, para que juntos possamos anotar, fazer as nossas considerações, as nossas anotações, os nossos compartilhamentos também nas redes sociais. Me ajude a compartilhar esse pão. Não esqueça de também ir lá, dar um joinha, dar um clique lá no joinha. Isso é importante para que o site, que o nosso canal seja conhecido, né? Dá esse joinha lá. Não esqueça disso também, não. Vamos lá. O que a Bíblia diz sobre a verdade. Muito tem se falado, muito tem se pregado, e vamos compartilhar aquilo que o Espírito Santo colocou à nossa mente, ao nosso coração nessa manhã. A verdade, ela é precisa. A verdade, ela é exata. A verdade, ela é certa. A verdade é ordenada. A verdade também é sincera. Dentre os vários adjetivos da verdade, eu citei algum desses, para que a gente possa justamente dar start à nossa caminhada. É impossível ter a verdade, mas é possível guardar a verdade. Aquele que guarda a verdade é servido dela, e dela se faz servo. Todos aqueles que guardam a verdade tornam-se servos da verdade. Ninguém pode ter aquilo a que serve. Eu não tenho a verdade. Ninguém pode ter a verdade. O que você pode é reproduzir a verdade, porque a verdade, vamos ver daqui a pouco, o que é essa verdade? O que é essa verdade na sua totalidade e na sua plenitude? Ninguém pode ter aquilo que serve. Quem serve torna-se propriedade do que está sendo servido. Então, se eu guardo a verdade e trabalho com ela, eu me torno um serviçal dessa verdade. Vamos concretar agora com a palavra de Deus. Gênesis 1:31. É o fundamento da nossa mensagem. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. E aí eu preciso te fazer uma pergunta para todos nós, inclusive a mim também. E viu Deus quanto tinha feito, tudo quanto tinha feito. O que é tudo? Tudo é tudo. Do primeiro ao sexto dia, que é o dia da criação do homem. E aqui diz que era muito bom. Não era bom, era muito bom. Porque era muita bondade. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Então, tudo aquilo que Deus construiu no início, através da fala dele, que a terra produza árvores,
tal, que a água produza peixes, que assim aconteça, que haja separação do dia das águas, tal. Aí uma pergunta: isso que Deus disse aconteceu? Sim, aconteceu. Isso que Deus disse, o que foi que Deus disse? Então ele disse uma verdade. O que saiu da boca dele se tornou no tempo uma verdade. Toda a verdade, se você olhar na constituição dela, toda a verdade, ela precisa e tem uma fundamentação de gerar vida, de gerar preservação, de gerar continuidade, de gerar existência. Então, tudo aquilo que Deus libera da sua boca é verdade. Tudo que sai da boca de Deus sempre será o contrário à mentira, ao engano, à corrupção, à depravação, à destruição, à morte. Porque se você analisar, quando Deus diz a Adão no Éden, olha, você pode comer isso e tal, mas disso aqui não faça. Porque quando Deus diz assim no início ali, não faça isso, o que ele está dizendo? Se você fizer isso, isso aqui não promove a verdade. Se você fizer isso aqui, é um caminho de mentira, é um caminho de engano, é um caminho de separação, é um caminho de morte, é um caminho de ruptura, é um caminho de depravação. Então, o não de Deus nunca foi para destruição. O não de Deus sempre foi para preservação da verdade, da existência, da continuidade. Assim como nós que somos pais, aqueles que são pais, e vocês que são filhos, um dia também serão pais, quando você libera uma palavra de não aos seus filhos, nunca será uma palavra de condenatória, mas sempre será uma palavra de preservação e de proteção. O que acontece muitas vezes é que esses filhos, querendo, no afã de realizar a sua vontade e o seu desejo, saem do caminho da verdade que os seus pais estão transmitindo a eles e optam por um caminho de mentira. Por que isso? Porque isso está na carne. A carne sempre vai se descambar, vai deslizar, vai escorregar da verdade. Ela sempre vai optar pela mentira. É natural da carne, a nossa carne. Se você olhar para Adão, ele escorregou da verdade. Então vamos caminhar mais um pouco. A verdade, ela dá testemunho de tudo o que foi criado. O que quer dizer essa fala? Olha para você, olha para o seu semelhante. Façamos o homem, uma decisão em conjunto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, é impossível de você negar o homem. É impossível de você negar isso, porque o homem é uma verdade. Por que o homem é uma verdade? Porque aquilo que Deus criou no coração dele de realizar no homem, ele realizou e Deus criou o homem bom, perfeito. É só você ler a fala de Salomão em Eclesiastes. O homem não foi criado impuro ou imperfeito. Deus não criou ele assim. Deus cria o homem e coloca no homem a imagem e a semelhança. Ou seja, então Deus, quando cria o homem, programou o homem na programação do homem para que ele funcionasse com verdade. Assim como Deus funciona, que ele também, a criação de Deus, o homem, funcionasse também com a verdade. Porém,
se manifestou o homem a fonte da mentira. Lá no Éden, a fonte da mentira. E essa fonte da mentira tirou o homem de lá do Éden. Influenciou. O que é influência? Atmosfera. Satanás gerou uma atmosfera de mentira ao entorno do homem. E ele gerou essa atmosfera no Éden, num lugar bom. A sua casa, eu te pergunto, a sua casa é boa? A atmosfera do seu lar é bom? É um paraíso? Porque todos nós queremos que a nossa casa seja esse lugar. Lugar de descanso, lugar de justiça, lugar que Deus se manifesta. Mas saiba de uma coisa: o pai da mentira vai passar por lá, vai andar lá e vai tentar gerar uma atmosfera não de verdade, mas uma atmosfera de mentira e de destruição e de derrota e de morte. Mas saiba que em você e em mim habita o Espírito Santo de Deus. Você não precisa de permitir dentro da sua casa que esse lugar de morte seja gerado. Você não precisa de fazer isso. E nem eu preciso de fazer isso. Então, a primeira coisa que devemos evitar em um caminho de verdade é a possibilidade de haver mentira. Vamos continuar falando durante toda essa pregação, até no fim de toda essa explanação sobre verdade, mentira, engano. Porque a verdade, ela é o testemunho do tempo. Como assim, pastor? Deus julga, o juízo de Deus é pautado em verdade. Como é que Deus analisa as coisas que estão sendo feitas no tempo? Com a verdade. Hoje em dia, né, às vezes, a gente até se espanta. Os telefones de hoje, né, a maioria deles, quando você liga ali a localização, o meu chega chega um período de 30 dias, eles chegam uma mensagem: você esteve no lugar tal, no lugar tal, no lugar tal, no lugar tal, no lugar tal. Não sei se já chegou no telefone de vocês. Mas aí chega lá, você teve aqui, teve aqui, teve aqui, teve aqui, teve aqui. É mentira ou é verdade? É verdade. Se você fizer uma busca, tem como você fazer uma busca e habilitar o seu telefone, e ele faz, ele mostra para você onde você teve. Isso é uma verdade. Agora pensa, porque isso já é real no nosso meio, já é uma coisa que a gente convive com isso. Agora pensa numa coisa. Existe um livro que registra as nossas ações e os nossos pensamentos dentro do tempo. Pensa agora. Então, para gerar um juízo, Deus se baseia na verdade. É por isso que eu e você temos que ter muito cuidado. Para quê? Para não reproduzir mentira. Rompa, se é que existe ainda na sua vida algum tipo de mentira. Ah, pastor, mas o senhor não sabe onde eu trabalho. O senhor não sabe o que meu patrão me pede para falar, me pede para dizer. Ah, pastor, o senhor não sabe que o comércio está muito ruim. Aí eu tenho que mentir para poder vender, eu tenho que sonegar, eu tenho que... Aqui, não faça isso. Você está deixando de ser abençoado, você está entrando num caminho de morte, de destruição. Não faça essas coisas. Certa feita, uma pessoa me ligou, né? Me ligou, atendi o telefone e a pessoa disse assim para mim: pastor, ora para mim, tal. Eu falei, sim, mas qual o motivo que você quer oração?
Ah, ora para mim porque tem uma blitz da polícia e eu estou cheio de mercadoria sem nota e tal, eu estou precisando de oração. Eu falei, aqui, desculpa, mas eu não posso orar por você para isso. Né? Eu te aconselho que você regularize a sua situação e coloque a sua vida em ordem. Certa feita, uma outra pessoa me ligou e disse assim, pastor, ora para mim porque eu vou numa festa. Eu falei, sim. Mas que festa é essa? Não, uma festa que tem aqui na cidade tal, uma festa. Eu falei, sim, mas é uma festa então mundana, né? Ela falou, é uma festa mundana, mas eu estou querendo ir lá, eu quero ir lá. Eu falei, não vou orar por você ir lá. Não posso fazer isso. Porque como é que eu vou pedir? A não ser que você está indo lá para evangelizar, para pregar, para panfletar, e eu vou orar por você. Mas se você for lá para comer do que está lá, eu não posso fazer isso. A verdade faz com que a gente sirva aos propósitos dela. Não tem como. Você se torna escravo da verdade. Quando você chega nesse patamar, e se você se torna escravo da verdade e serve a verdade, o que vai acontecer com você e comigo? Você será servido pela verdade. Porque se você é escravo, você não tem um salário. Mas a verdade, ela vai ser responsável por te seguir e dar aquilo que é dela. O que é da verdade? Tudo é da verdade. Tudo que está no tempo pertence à verdade. Porque sem verdade é a extinção da vida. Não existe vida fora da verdade. É impossível. Porque se houver mentira, a verdade é desintegrada, a vida é desintegrada. A própria mentira nasceu da verdade. É estranho dizer essa fala, mas ela é muito profunda. Ezequiel 28. Se você ler lá, você vai ver isso. Sobre a queda do anjo de luz. Deus criou aquele anjo de luz na mentira? É evidente que não. Ele foi criado na verdade, não na mentira. Mas dele nasceu a mentira. Até a mentira, para existir, precisa da verdade. Só que a mentira, ela usa a verdade, mas não serve a verdade. Usar a verdade sem servir a verdade é prostituição e engano. É morte, é destruição. A verdade dá testemunho sobre o tempo. Um encontro com a verdade irá tratar as feridas do passado. É uma quebra de cativeiros espirituais. Quando nos encontramos com a verdade clareia a nossa vida. Se é que queremos que a nossa vida seja clareada, que os nossos caminhos, que eu enxergar os meus caminhos, por onde estou andando, aquilo que estou fazendo, se eu desejo isso para a minha vida, é impossível desejar essas coisas sem verdade. É impossível, não combina. Então, quando chega a essa verdade, esses cativeiros espirituais que vêm batendo no nosso passado, você consegue olhar e ver aonde você errou, aonde você tropeçou. E aí isso faz com que você queira o quê? Eu não quero mais errar nesses lugares. Eu quero que esses cativeiros espirituais sejam quebrados pelo poder da verdade. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero levar mais essa vida. Como é que a gente chega a esse patamar? É quando você se encontra com a verdade, né? E olha aquilo que você tem feito, o produto daquilo que você tem feito, e a verdade pergunta a você: você quer isso para a sua vida?
Você quer continuar agindo dessa forma? Você quer continuar colhendo desgraças, morte, tristeza, dor, vergonha, derrota? Porque a verdade faz essas perguntas para a gente. Se a resposta for sim, prossiga. Porque a verdade não nos força. A verdade só coloca um espelho na nossa frente. A verdade é um espelho. E aí você chega na frente desse espelho. Manter a verdade, preservá-la em nós, é a certeza de que podemos ser operados pela verdade a qualquer momento. A qualquer momento. Jó 5,18, na versão King James, diz assim: pois é ele quem abre a ferida, mas ele mesmo a trata. Quando encontramos com essa verdade, a ferida é aberta. Quando você se encontra com a verdade, feridas são abertas. E a verdade começa a mexer e arrancar ali toda podridão, toda sujeira, todo tumor. A verdade começa a mexer nessas feridas e começa a arrancar, tirar, tratar. Sabe por quê? Porque o pecado gera dor. E a verdade chega e começa a tratar, arrancar, tirar. Ele fere, mas com suas próprias mãos pode curar. Porque a verdade, ela faz esse tratamento. E dói. Quando está mexendo na ferida, dói. Não é gostoso. Você está com um machucado ali. A dor, de certa forma, ela acaba sendo benéfica por outro. Como assim? Porque ela vai fazer te lembrar o seguinte: será que eu quero passar por essa dor de novo? Será que eu quero sofrer outra dor? É evidente que ninguém gosta de sentir dor. Melhor do que deixar de sentir dores é vigiar. Porque quando você se torna um vigilante, você evita dores. Se você sabe que não pode fazer isso, não pode olhar para aquilo, não pode tocar, é bom evitar essas coisas. O que é isso? Isso é vigilância. É vigilância. Tem pessoas orando muito, muito, por coisas que deveriam ter sido vigiadas. Aí ora, mas aqui tem coisas que é questão de vigilância. Você não precisa nem de orar, é vigiar. Você tem que vigiar e orar. As nossas orações, elas têm que ser por busca e revestimento de poder do alto, poder do Espírito Santo. E mais vigilância. Porque tem coisas que você não precisa de orar, é vigiar. Se você sabe que não pode pegar e pega, você está correndo um risco de passar vergonha, de ser envergonhado. E aí depois vem a oração. Ah, Senhor, errei, pequei porque fiz isso. Podendo evitar essas situações é melhor. Podendo evitar contaminação é melhor. Isso é vigilância. Tem muita gente orando muito e vigiando pouco. Caindo muito. Se você vigia,
Tem coisa que não precisa nem de orar. Vamos caminhar mais um pouco. O pecado, ele precisa de ser tratado. Ele tem que ser tratado. É a mesma coisa que uma pessoa está cheia de feridas no corpo. E ele caminha com aquelas feridas no corpo. Ele tem uma ferida lá embaixo na canela, tem outra na coxa, tem outra no abdômen, tem outra aqui, tem outra ali, tem outra no peito, tem outra no braço. E ele vai caminhando. É como se fosse... Estou ilustrando aqui para ficar mais fácil. Vai chegar um tempo que a pessoa não vai conseguir mais caminhar, ela não vai conseguir mais andar. De tantas feridas pelo corpo. Então, o pecado é assim. O pecado nos paralisa, nos freia. Então, na medida que a verdade chega sobre mim e sobre você, a verdade começa a entrar nessas feridas. E começa a tratar. Vamos tratar dessa. Vá e não peques mais. Estou começando a te libertar dessas feridas. E ele começa a tratar. Limpamos essa? Limpamos. Vamos para a próxima. Aqui. Vamos nessa. Agora vamos nessa. Agora vamos nessa. Agora, é assim que a verdade vai nos confrontando e tratando as nossas feridas. O pecado não tratado, ele vai prender em cadeias do inferno, em cadeias de morte. O pecador, quando se encontra com a verdade, vê a vida que tem levado e precisa de tomar uma decisão. Lucas 23, 41, 42 diz assim: e nós, na verdade, com justiça. Isso é o ladrão da cruz. Porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Preste atenção. Na oração do ladrão que estava ali na cruz, do lado direito de Jesus. E nós, na verdade, com justiça, o que ele estava dizendo ali? O fim de um malfeitor vai levar ele à justiça, colocar ele no lugar dele. O fim de um malfeitor é morte, cadeia, prisão, destruição. A verdade tem que ser cumprida e vai ser cumprida. E aí esse ladrão, ele enxerga ele. Por quê? Porque do lado dele estava a verdade. A verdade ao seu lado e com você, ela vai jogar o que está dentro de você para fora. O que está dentro de você vai saltar para fora. A verdade, ao lado daquele ladrão que estava ali à direita de Jesus, ele estava ferido? Estava ferido. O outro ladrão à esquerda dele também estava ferido? Também estava ferido, e também com dores. De dentro da direita, saiu a sua condição e saiu um pedido de socorro e perdão. E o que estava à esquerda, nas mesmas condições, saiu afrontas a Jesus. Jesus não respondeu da esquerda, mas respondeu da direita. Como é que você tem reagido diante das suas feridas quando a verdade chega a você? Você ignora essa verdade e quer ser condenado a uma morte? Ou você, quando confrontado com a verdade, se dobra à verdade? Porque um tolo, ele não se dobra à verdade. Sabe por que um tolo não se dobra à verdade? Porque ele mesmo se basta. Ele mesmo é suficiente para si. Ele se tornou um independente. Ele é independente. Ele não precisa da verdade. Porque ele próprio é a verdade. A verdade dele. É assim que o mundo está.
O mundo jaz no maligno, descansa no maligno. E quem é o maligno? Ele é a fonte da mentira, do orgulho, do mundo caído. E muitos têm se firmado assim, não se dobrando para a verdade, mas se dobrando para a mentira. E um governo de independência, isolamento, porque a mentira isola. Uma vida vivendo de forma errada te levará a um destino errado. Uma vida vivendo de forma errada vai te levar a um destino errado. É o ladrão da esquerda. Nem na hora da morte ele conseguiu se dobrar à verdade, porque teve uma vida inteira de mentira, um coração enrijecido, mesmo se encontrando com a verdade. Um encontro com a verdade mostra que não sou melhor que ninguém, mas igualmente pecador. Porque a minha estrutura de carne, osso, sangue, a minha carne é igual à carne do outro, do meu semelhante. Qual é a diferença da carne de um crente em Jesus, cheio do Espírito Santo, para a carne de um pecador e de um mundano? Nenhuma. A carne para nada aproveita. O que difere é o que está dentro. É o seu caráter, é o seu espírito. Aí tem diferença. Aí tem diferença. É aí que é diferente. O encontro com a verdade me torna um rendido a Jesus. Quando eu me encontro com a verdade, eu quero a verdade. Eu abraço essa verdade. Mesmo sabendo que ela vai confrontar os pecados que a minha carne gera. Isaías 6,5. Almeida Revista e Corrigida. Bíblia, Almeida Revista e Corrigida. Isaías 6,5. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, temos falado disso em algumas outras mensagens. Isaías, antes do capítulo 6, ele olha para o povo de Israel e começa a falar com aquele povo de Israel. Ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Mas aí quando ele vê a glória de Deus, ele fala, ai de mim. Ai de mim. Um encontro com a verdade vai mostrar para mim que eu não sou diferente dos demais humanos, mesmo sendo cristão, porque continuo, mesmo sem querer pecar, continuo pecando em algumas áreas, em algumas situações. Ai de mim, porque eu preciso do Senhor, eu não abro mão da verdade. Desprezar a verdade é ter como moradia o inferno, condenação, miséria. Vergonha sem reconhecimento não leva ao arrependimento. A pessoa pode ficar envergonhada, mas se ele não reconhecer e não se arrepender, ele não vai viver a verdade. Vergonha sem reconhecimento e arrependimento é covardia. Todas as pessoas que se envergonham, mas não reconhecem e não se arrependem, eles se tornam covardes. O contrário de corajoso é covarde. Gênesis 3, 11 e 12 diz assim: E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Quem falou com você? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse a Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore. Eu comi. Deus não sabia o que Adão tinha feito? Deus não sabia onde Adão estava?
Deus não sabia o que iria acontecer dentro de todo o tempo? Deus sabe de todas as coisas, porque Ele é onisciente. É lógico que sabia. Só que Adão, em momento algum ali, ele se conserta com Deus. Ele se dobra aquilo que ele tinha feito. Mas ele começa a acusar, atirar para todo lado. Mas Deus não sabia? Sabia. Mas era como se Deus estivesse falando com Adão. Adão, fala comigo, se conserta. Mas ele não se consertou. Ele não se dobrou. Ele começou a acusar. Você já se encontrou com alguém assim? Já conversou com alguém que age dessa forma? Você fez isso, fulano? Ele fez primeiro. Ele assim, ele assado, ela assado. Sim, mas eu não estou te perguntando isso. Estou perguntando se você fez. Eu estou te dando uma chance de você se consertar. Porque quando você transfere, é como se você não fizesse, você não cometesse erros. Mas cometemos. E nós temos que fazer como Isaías. Ai de mim, do jeito que esses homens erram, eu também tenho errado, porque eu vi o padrão. Eu vi o seu padrão, eu estou pensando, eu estava olhando para os homens, buscando nos homens um padrão do Senhor. Eu não vou encontrar. Eu preciso de olhar para o Senhor, porque se eu olhar para o Senhor, eu paro de olhar para os homens e vou ver em mim mesmo. Que o padrão que eu estou exigindo que esses homens andem, eu não estou andando. E quem de nós poderá andar? Eu preciso de me agarrar a Jesus, com as minhas carências, com as minhas deficiências, com as minhas limitações. Eu me agarro a essa verdade, dentro das minhas limitações. E aí eu vou precisar de milagres. Vivo de bênção, mas preciso de milagres. Por quê? Porque um milagre vai me revelar quem é a verdade e o que a verdade é capaz de fazer por mim. Todo cristão, ele precisa de milagres. Mas os milagres na vida de um cristão têm que ser mais esporádicos. Você não pode viver de milagre. Você tem que viver de bênção. Viver de bênção significa eu sou obediente. A bênção vai seguir atrás de mim. Porém, eu não entendo toda essa verdade. Eu não consigo compreender todas essas coisas. Porque como uma mente limitada, carnal e humana vai compreender a um Deus tão puro e tão santo? Então eu preciso de um milagre, Senhor. Realiza um milagre em mim. Faça com que eu possa te entender melhor, para que eu erre menos com o Senhor. Senhor, eu não posso continuar errando, ignorando a verdade. A palavra covardia, ela vem do latim. Qual é a palavra, pastor? Coda. C-O-D-A. Coda. A palavra covardia vem de coda. O que significa essa palavra? Cauda. Quando eu me torno um covarde, não admitindo que eu erro, também e acusando outras pessoas, eu saio do governo e vou para a cauda. Deus, quando criou o homem, colocou ele para governar, para não ser um covarde, para ser um corajoso. Ele, quando acusa e não se dobra à verdade, ele sai do governo e vai para a cauda. Quando eu e você servimos a verdade, estamos onde? Cabeça. Diligentes, governantes. Mas quando não nos submetemos à verdade e não servimos ao propósito da verdade, você sai do governo e vai para a cauda, para ser pisado. Deus não nos chamou para ser cauda, mas Ele nos chamou para ser cabeça, para governar.
com a verdade. Não se governa sem verdade. Governar sem verdade é governar com a morte. Aonde chega uma cauda, sabe o que ela faz? Porque cauda, quando chega, ela bate e sai quebrando. Sai arrebentando. A cauda, quando chega, ela gera divisão, separação, contenda, morte. Isso é cauda. A cabeça não. Quando chega a cabeça, ela chega vendo as coisas. Olhos. Porque a cabeça, se você analisar a cabeça, o que está na sua cabeça? 2 orelhas, zóis, ouvido, né, com Z, né? 2 orelhas, 2 olhos, nariz, boca, 4 sentidos estão na cabeça. Então, como é que você tem que governar? Mente. Olhando, observando, não somente olhando com seus olhos naturais, mas olhando com seus olhos espirituais. Ouvindo com seus ouvidos espirituais. Cheirando com o seu nariz espiritual e degustando com a sua boca espiritual. Só assim você pode, preste atenção, você fez isso tudo com a cabeça, com o governo. Para quê? Para que a cabeça libere uma ordem para suas tato, para que você execute. Isso é lidar com a verdade. Mas tem gente que é o contrário, porque toda mentira não passa pelo governo. A mentira vai direto para as mãos. Faz, você não pensa, você não ouve, você não olha. Faz. O diabo não vai dar tempo para você pensar. Faz, isso é bom. Faz, mas você não viu. Você não conversou. Deus, quando foi criar o homem, ele falou assim, façamos. Foi uma coalizão do Pai e do Filho. Vamos fazer o homem. Quem vai fazer? Nós 3 vamos fazer. Deus não pulou na frente e falou, ficam vocês 2 aí, eu vou fazer sozinho. Cristo não pulou na frente. E nem o Espírito Santo pulou na frente. Vamos fazer. Esse projeto é nosso. Vamos construir juntos. O mentiroso, ele não consegue justamente fazer as coisas compartilhadas. Por quê? Porque o mentiroso ele tem medo de encontrar com a verdade. Porque ele sabe que se ele encontrar com a verdade, aquilo que ele quer fazer, não vai fazer. Um caminho de mentira, um cristão quer cometer um caminho de mentira, de engano, ele não vem no gabinete. Não vem. Ele não virá. Se ele decidiu por fazer aquela coisa errada, porque não é um caminho de verdade, é um caminho de engano e de mentira, pastor, mas o fulano não fez. Não, ele decidiu fazer o que é errado, ele não vai procurar. Porque se ele decidiu fazer o que é errado e vier aqui eu falar contra, então para não ouvir o que é contrário, porque as pessoas pecam dessa forma. Eles sabem que é errado, mas eles querem tanto fazer que é trem, que faz. E depois, esse caminho de morte, e que Deus deu tempo, no nome de Jesus, para que ele possa se arrepender e se consertar. Porque eu também não vou. Mata, Senhor. Como assim? Eu não posso fazer isso. Não, Senhor, tenha misericórdia. Dê tempo para que se arrependa e não morra e vai para o inferno. Essa é a fala. O que move o covarde é o medo. Porque, por exemplo, Adão ali, adiantou ele ficar com medo do castigo que viria sobre ele e querer transmitir a culpa dele a outro? Adiantou? Não. Porque se ele tivesse usado de verdade, falando, não, eu fiz mesmo, errei, o Senhor me perdoa, eu não sei o que aconteceria com a história, eu não sei. Eu não sei. Mas será que não teria sido diferente? Não sei. Porque um pai, por pior que um filho haja, o pai não quer castigar um filho.
O que ele quer? Que o filho se arrependa e se conserte. O pai está sempre pronto, de braços abertos, para abraçar o filho, para perdoar o filho, para presentear esse filho. Olha o filho pródigo. Me dá o que é meu. Sim, está aqui. E quando ele volta? Ele não falou, me dá o que é meu. Eu quero te servir. Eu só quero te servir. Eu não quero nada meu, eu quero te servir. Eu quero participar das suas coisas. E o pai, o que fez? O pai correu e abraçou ele. E o filho? Pequei contra o Senhor e tal. Vem, meu filho. Mas e o covarde? Ele tem medo de perder. E o medo de perder transforma ele em mentira. Já perdeu. Já perdeu. Já perdeu tudo. Sabe por quê? Porque o covarde tem medo de mudanças. E tudo que está no tempo vai mudar. Ah, e agora? O que vai fazer? Ei, Deus é na sua vida. Não tenha medo das mudanças. Tudo que está no tempo muda. O importante não é a mudança do tempo. O importante é que o Espírito Santo não mude de você. Ele tem que estar em você. Mesmo que as coisas no tempo mudem, o Espírito Santo tem que permanecer em mim. As mudanças é um teste para mim dentro do tempo, para ver se eu quero preservar dentro das mudanças do tempo. Não, do Senhor eu não abro mão. As coisas podem mudar, mas o que não pode mudar é o seu relacionamento comigo. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais essa verdade. O covarde tem medo de perder. Já perdeu. Mudanças são um programa dentro do tempo. São inevitáveis. Já está programado. Deus já programou as mudanças dentro do tempo. Você e eu imaginávamos. Chega cá, escute isso. Eu e você imaginávamos que nesse tempo da nossa existência, tão pequena na Terra, aconteceria uma pandemia na nossa geração? A gente que é brasileiro, né? A gente só via aquele negócio de máscara, né? A gente remontar um tempo atrás, na China, por causa de poluição, que era muito intensa, você vê muitos chineses usando máscara por causa da poluição. E a gente achava estranho, né? Pessoas usando máscara na rua, que loucura! Mas nós estamos usando máscara hoje. Mudou. As coisas no tempo mudam. O que não pode mudar? A verdade é em nós. Isso não pode mudar. O que move o covarde é o medo. Quando o covarde se move, fica um rastro de murmuração, um rastro de insegurança e um rastro de dor. O que move o corajoso é a verdade. Olha só o que está escrito em Juízes 6, 12 e 13. As coisas para o lado de Israel não estavam boas, por causa das associações com mentira e com engano, com outros povos que Deus falou para não se associar. Os midianitas estavam fazendo coisas terríveis ali. Juízes 6, 12 e 13 na ACF, Almeida Corrigida Fiel. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contavam, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Gideão aqui, um anjo aparece e fala com ele: o Senhor é contigo, homem de valor. Por quê? Porque ele, olhando com os olhos, ouvindo com os ouvidos, com a cabeça, com a verdade, ele viu que tinha uma colheita ali, tinha uma plantação ali de trigo, e que aquele trigo que os midianitas não plantaram, esses midianitas viriam
e pegariam e roubariam o seu trigo e saqueariam ali a sua plantação. E o que ele fez? Eu vou partir para cima. Eu vou colher esse trigo. Esse trigo foi eu quem plantei. Eu posso usufruir disso. Escute, quem serve a verdade se alimenta da verdade. Quem serve a verdade, ele come a verdade, ele vive a verdade, ele não abre mão da verdade. E ele partiu para cima, falou: o que? Eu vou colher esse trigo. E eu vou ter minhas estratégias. Eu vou colher ele no lugar de pisar as uvas. E ele assim o fez. Recolheu o trigo no lugar que é para fazer uva, que é o lagar, lugar de pisar uvas. E ali ele recolheu e bateu o trigo ali no lagar. Recolheu ali. Quem usa a verdade, usa por usar, é como se fosse uma prostituição. Usar a verdade sem servir a verdade é prostituição. É morte, é engano. Gideão se serviu da verdade e foi servido também pela verdade. Porque a verdade dá inteligência, dá sabedoria, dá as estratégias do céu para a gente lutar contra os inimigos que estão à nossa volta. E eu não estou falando simplesmente de inimigos de carne, não. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas são contra principados e potestades que muitas vezes influenciam pessoas, gerando atmosferas sobre essas pessoas. E ele se atentou a essas coisas. A coragem é gerada pela verdade. Por quê? Porque Gideão viu qual era a verdade ali, que aqueles midianitas iam pegar aquilo que era dele. Ele falou: não vou permitir. O corajoso, ele não murmura, ele trabalha em face de situações que estão perdidas. Aquela situação ali estava perdida. Não, eles entravam e roubavam. Não, a minha plantação está perdida, eles vão tomar tudo que é meu. Falou: não vai tomar não. Eu vou batalhar. Ei, quem está na verdade, ele é assim. Ele parte para cima, cheio da verdade. O que Deus me deu é meu. Aquilo que eu semeei eu vou colher. O inimigo não vai tocar naquilo que é meu. Ele vai me dar estratégia, porque eu sirvo a verdade. A coragem é gerada pela verdade. Porque um murmurador, ele semeia e fica: não vai dar, vão me tomar, E o corajoso, ele semeia e fica olhando. Brotou, eu estou arrancando, é meu, ninguém toca. Eu sirvo a verdade. O corajoso, ele não murmura, ele trabalha pela verdade. Se tiver que falar com alguém, o corajoso não sai murmurando, ele fala com Deus. Senhor, olha, semeei, plantei, e no tempo que o Senhor falar aqui, o Senhor me mostra o que está acontecendo aí, porque ninguém pode tocar naquilo que o Senhor preparou para mim, não, é meu. O Senhor é um Deus de verdade. Reconhecimento sem submissão é mentira, é orgulho próprio, isso é luciferiano. Gênesis 3, 11 e 12. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? A verdade nos reserva momentos de alegria dentro do tempo e alegria completa na eternidade. Satanás é mentiroso, enganador, as pessoas não podem ser contrariadas, não podem sentir dores. E o que Satanás mais faz? Gerar dor. Se você analisar o que aconteceu, dor. Após o pecado, o que veio? Dor. Veio dor. É impossível não haver dor aonde tem pecado e pecador. Aonde tem pecado e pecador, tem dor. A dor é a lembrança da verdade ignorada. A dor é a lembrança da verdade ignorada. Gênesis 3, 16 e 17. Aí depois dessa cena toda ali, vem Deus agora dando a sentença.
E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Multiplicarei grandemente a tua dor. Muita dor. É por isso que a mulher é tão sensível, né? Ela é até mais sensível que o homem. Ela consegue ver mais coisa errada às vezes do que o homem. A gente é meio bobo, a gente parece que é meio abobado, né? O homem, né? Meio simplão. A mulher tem muitas dores. Como assim dores? Ela consegue enxergar a vergonha. Não, aqui não é bom não, isso aqui... Ela tem mais sensibilidade. Multiplicarei a tua dor. Você vai ver as vergonhas que o pecado gera. A gente é mais bobão. A gente é mais... Não havia dor, querido. Antes do pecado tinha dor? Não. Não tinha dor. A dor aconteceu depois do pecado. Depois que a verdade foi ignorada, é dor. Se você ignorar a verdade, se prepare para ter dores. E a dor é sinal de que somos pecadores. Quem de nós pode falar que nunca teve dor? Porque a vergonha é uma dor. Ela não dói? Quando você fica muito envergonhado, que não fica doendo na sua mente, não, errei, não, fiz errado, pequei, tá? Fica doendo. É como se fosse não é física, mas chega a doer fisicamente, dói. O pecado dói. Você se envergonha. Mas a vergonha não será suficiente, porque Adão e Eva se envergonharam. E o que eles fizeram? Cobriram, taparam a vergonha. Deixa eu me esconder. Eu vou me esconder. Ei, não esconda a sua dor. Mostre a sua dor ao Pai das luzes. Mostre a sua dor à verdade. Se você esconder a sua dor, significa assim: eu quero ficar com o pecado. Homens naturais fazem isso. Homens espirituais não fazem isso. E mulheres espirituais também não fazem isso. Porque quando vêm essas dores, o que ele faz? Veio a dor, ele procura. Ele vai atrás. Veio a dor, veio a vergonha, eu tenho que me consertar, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que ir atrás dessa pessoa, eu tenho que falar, eu tenho que me consertar, eu tenho que me arrepender e mudar a atitude. A repetição do pecado perpetua vergonha e dor. Vá, Jesus fala para a mulher adúltera, vá e não peques mais. O que Jesus estava falando para ela? Não repita esse pecado, porque vai perpetuar vergonha e dor na sua vida. Quem é que quer ser envergonhado e sentir dores na vida? Ninguém. Mas quem é que vai se dobrar à verdade para deixar de ser envergonhado e parar de sentir dor? Aí é uma pergunta. Porque aqueles que não se dobram à verdade estão em um caminho de dor e de vergonha, e de morte, e de separação, e de independência. A verdade nos veste de justiça durante a nossa vida. A verdade nos coloca em trajes de gala. Por quê? Porque a verdade nos coloca na justiça. A verdade é o transporte para a justiça. Quando você está em verdade, você está onde? Sendo transportado, mantido na justiça, no lugar onde Deus quer que você esteja. Quem fala a verdade está na posição que Deus quer. Está no lugar que Deus quer. Mas quem fala mentira não está em justiça, ele está em injustiça. Fora dos propósitos de Deus, fora do Éden. Porque o caminho de Adão levou ele para fora da justiça, fora do Éden, fora da posição. Salmos 25:3 diz assim: na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Olha que maravilha! Na verdade. Aonde mesmo? É na verdade. Aqueles que esperam no Senhor estão na verdade. E aí, o que vai acontecer com essas pessoas? Ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo,
procedem traiçoeiramente. Eu e você, quando estamos em verdade, a gente fica seguro. A verdade nos traz segurança em face da destruição, em face da incerteza. Por que isso? Porque às vezes a gente vê assim, não, mas se eu disser isso, eu posso correr o risco de perder o emprego. Se eu fizer isso, eu corro o risco de ser mandado embora. Mas se eu fizer isso, eu estou falando um caminho de verdade. Se eu usar a verdade, pode me acontecer isso. Então, a incerteza por usar a verdade beira a extinção. Não, vai acabar. Posso perder minha amizade, eu posso perder o trabalho. Só que acontece justamente o contrário. Aqueles que usam a verdade, eles se tornam diligentes e são chamados para mudar de patamar, mudar de nível. Se alguém te convidar para fora da verdade e você disser, não, eu não faço isso. Não, aqui, fala que eu não estou. Fala, não, não me pede para fazer isso, você não está me falando isso. Ele não é digno de ser chamado de seu patrão. Ele não pode ser seu patrão. Você não trabalha para a mentira, você trabalha para a verdade. Não se corrompa. Antes de me tornar pastor, eu já contei esse fato, mas eu vou repetir. Pastor repete muitas coisas mesmo. Pastores repetem muito mesmo. Eu era vendedor de automóvel. E as pessoas chegavam para me comprar um carro usado, porque novo não tem muito o que falar, né? Novo é novo. Mas e usado? Às vezes você via que o carro não era bom. Não, o carro foi mexido aqui, foi mexido ali. O carro tá... E aí, na época, não era pastor, né? Era um membro, um crente. E aí, para não perder a venda, o que eu fazia? Não, o carro é bom. Era bom nada. O carro era ruim. Mas eu não posso perder a venda porque eu preciso do dinheiro. E aí? Entra um problema, não entra? Não é um problema isso? Mas eu não posso trair a verdade. Eu não posso usar a verdade. Isso é prostituição. Eu não posso fazer essas coisas. Eu tenho que servir a verdade. E aí chegou um tempo que eu não aguentei mais, porque a verdade me confrontava. A pessoa chegava ali do lado. E aí? Aí eu falava, não, o carro é bom. O Espírito Santo, não é bom. Por que você está mentindo? Aí eu... ferida, né? A ferida está ali, ele está mexendo. Sai daí. O Espírito Santo então me ensina. Ah, você pediu? Então agora eu ensino. Quando a pessoa te falar isso, fala com ela, pega o carro e leva aonde você quiser e manda olhar o carro. Tira da sua responsabilidade. O que for bom, fala que é bom. Agora o que for ruim, fala para levar onde a pessoa quiser. Fala, Espírito Santo, por que eu não pensei? Não, a gente não pensa nada, irmão. Todas as coisas boas vêm de Deus, vêm da verdade. Peça ao Espírito Santo, fala, Senhor, eu não quero mentir mais sobre nada, nos meus relacionamentos. E se prepare, porque se você pular para o lado da verdade, quem quer a mentira vai se separar de você. E não lamente por isso. Deus é exclusivo, a verdade é exclusiva. Onde tem a verdade não tem mentira e ponto. Quem é da verdade vai se aproximar a você e vai ser um par com você. E quem é da mentira e quer servir a mentira vai se separar de você. Já vai tarde. Mas que todos esses, através da sua vida e da verdade, possam também, como eu e você, falar, não, eu não quero mais essa vida de mentira e de engano. Peça ao Espírito Santo de Deus, Senhor, me dê estratégia, porque eu não quero mentir em mais nada, nem nos meus relacionamentos pessoais, nem nos meus relacionamentos estudantis, nem nos meus relacionamentos profissionais, nem nos meus relacionamentos familiares. Eu não admito mais nenhuma possibilidade de mentira na minha vida. E se prepare para que a verdade te transporte ao lugar da justiça. Quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer?
você vai prosperar mais. Você vai sair de lugar de cauda e vai sair para a cabeça. Você vai começar a dar ordens. Você vai mudar o seu status. Isaías 53:4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Toda a vergonha do pecado, Jesus já levou sobre ele. Você não precisa mais viver assim, com dores. Não precisa. Sabe por quê? Porque Jesus já levou as nossas dores, as vergonhas dos pecados humanos. Isso você precisa de entender o seguinte: eu vou errar mesmo, eu peco mesmo, é minha carne que quer fazer isso, mas eu tenho que fazer com que o meu espírito se sobreponha à minha carne e governe. É o que estamos falando das quartas-feiras. Porque a verdade gera reconhecimento de que sou pecador e necessito de um Salvador, aleluia. O conhecimento da verdade para aqueles que buscam uma nova vida gera reconhecimento e mudança de mente. Isso é o que chamamos de arrependimento. A verdade preserva, a vergonha separa. O diabo e seus anjos trabalham para gerar mentira aos homens. A vida humana, como conhecemos, precisa de verdade para existir. Não existe vida fora da verdade. A vida de Deus não acontece fora da verdade. A ausência da verdade é morte, destruição, engano, ilusão dos sentidos. A verdade para existir implica em ordem e trabalho. Toda a verdade para existir vai precisar de ordem e de trabalho. Se você não colocar a sua vida em ordem e não trabalhar, você não será um verdadeiro. Não será. E isso é coisa para corajosos. Verdade é para corajoso. O mundo busca a verdade. Sabe como é que o mundo busca a verdade? Para usar a verdade, para manipular a verdade. Isso é prostituição. Ignorar a verdade conduz à morte. Servimos a verdade. João 8,32. A verdade... E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. A verdade nos liberta, nos torna responsáveis, crentes em Jesus, não mágicos, não supersticiosos. A verdade é o espelho para o pecado. Não existe verdade sem caminho e caminho sem verdade. Do alinhamento do caminho e da verdade nasce a vida. Se um dos dois falhar, não existe vida. Precisa de caminho e precisa de verdade. João 14,6. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O caminho, Jesus. A verdade, Jesus. Vida, Jesus. Quando eu estou com a verdade, eu estou com Jesus. Quando eu digo a verdade, eu digo sobre Jesus. Quando eu testemunho sobre a verdade, eu estou falando de Jesus, porque Ele é a verdade. Encerro por aqui. Quero orar por você, para que você possa conhecer em plenitude a verdade, servir a verdade, se tornar escravo dessa verdade e nunca mais abra mão de viver a verdade. Quero orar por você. Amado Deus, eterno Pai, a honra, a glória, o louvor e a adoração pertence única e exclusivamente a Ti. Muito obrigado pela verdade que é Jesus, por tudo que Ele fez, por ter levado as nossas dores, por ter nos mostrado o que a carne é capaz de fazer, de conduzir um homem à destruição e à morte. Que o nosso espírito, Pai, esteja sempre conectado ao Teu Espírito Santo, para que possamos gerar essa verdade. Como escravos dessa verdade, possamos também ter os benefícios que a verdade nos dá. No nome santo e bendito de Jesus, eu oro sobre todos, e aqueles que ainda não conheceram essa verdade, que possam querer viver e se tornar escravos desta verdade. Em nome santo e bendito de Jesus, assim oramos. Amém. Logo mais, às 18 horas, teremos um encontro na Igreja de Bairro em Santa Maria. Espero todos você lá. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus
e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e todos digam amém. Assim estamos despedidos. Somos igreja, não somos só templo. Somos livres e estamos em toda parte. Livres para honrar, amar e obedecer. Da criança ao idoso, instruir, discipular e jamais abrir mão do que Cristo nos ensinou. Somos família, unidos em uma só canção, lutando pela missão de transformar vidas pela palavra de Jesus e ser morada para o Espírito Santo. Igreja Tibá, Casa de Deus, nossa família. Visite-nos.